Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Admin Concursos. Meu nome é Josi Brito, e hoje temos mais uma questão de concurso. A questão é da CESP e é sobre a parte de necessidade de treinamento, que está dentro de gestão de pessoas, ok? Então vamos lá ver a questão. A questão foi tirada do concurso da Embasa de 2010, da CESP. Então vamos ler a questão. Ao constatar que existe pouca versatilidade dos colaboradores no desempenho das atividades de uma equipe, o gestor de recursos humanos tem um indicador a priori da necessidade de capacitação. Então, como de costume nos nossos vídeos, eu vou dar uma breve explicação sobre esse assunto e depois a gente vai responder a questão, ok? Então, essa questão ela fala sobre indicadores de necessidade de treinamento, ok? Então, além dos métodos de levantamento de necessidade de treinamento, existem também os indicadores de necessidade de treinamento, certo? E esses indicadores, segundo o Chiavenato, são classificados de duas formas. Tem os indicadores, existem os indicadores a priori e os indicadores a posteriori, ok? Então, o que seria um indicador a priori? Um indicador a priori, ele indica necessidades futuras de treinamento, ok? Então, assim, existe uma certa, vamos dizer, facilidade de se confundir nessa questão, porque a gente pensa assim, um indicador a priori. Então, a gente pensa um indicador anterior, ou seja, a gente pensa logo no passado, certo? Só que esse indicador, ele é um indicador que, por que é a priori? Porque você vai efetuar o treinamento antes que a necessidade aconteça. Por quê? Porque a necessidade é futura. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês de indicadores de necessidade de treinamento a priori, que são novas tecnologias e novos produtos. Então, por exemplo, eu sei que a minha fábrica, ela precisa, estão lançando uma máquina nova, né? Ela é mais eficiente, ela produz mais, então está sendo lançada no mercado, certo? E eu sei que hoje na minha empresa não existe ninguém que consiga operar essa máquina a contento. Então eu vou usar isso como indicador, porque eu já sei, né? Vamos supor, a gerência, ela comunica ao RH que eles estão com uma previsão de adquirir essa máquina. Então, o que o gestor de RH vai fazer? O gestor de RH, ele vai usar isso como um indicador a priori, ou seja, ele vai treinar as pessoas antes da necessidade, porque a necessidade ela é futura. Então, esse é o indicador a priori. Então, tentem lembrar o indicador a priori de treinamento, porque o treinamento é feito anteriormente, antes da necessidade. Ou seja, a máquina ainda não chegou na minha empresa, mas eu já treino as pessoas para manusear aquele equipamento, ok? A mesma coisa seria para novos produtos. Minha empresa ela quer lançar um produto novo, mas meus funcionários ainda não estão treinados para produzir esse novo produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar essa minha equipe para desenvolver, para que eles produzam esse novo produto, ok? Então, esse vai ser um indicador também a priori, porque a necessidade é uma necessidade futura, mas o treinamento é feito hoje, ok? Então, vocês façam essa relação para ficar mais fácil. A priori, porque o treinamento é feito anteriormente à necessidade, ok? É uma forma assim de ficar mais fácil de vocês memorizarem isso, certo? Então, indicador a priori é um indicador de necessidade futura, ok? É um indicador de necessidade de treinamento futura, porque o treinamento vai ser feito antes que a necessidade aconteça, ok? Então, vamos para o próximo. O indicador de treinamento a posteriori, ele está relacionado com necessidades passadas. Ou seja, por que ele vai ser um indicador de treinamento a posteriori?
Nesse caso é o inverso. A necessidade é passada, ela é anterior. Ou seja, existem problemas dentro da organização causadas porque uma necessidade de treinamento não foi atendida. Então, minha empresa tinha uma necessidade de treinamento, só que ela não foi atendida e por isso hoje eu tenho alguns problemas. Aqui tem dois exemplos. Pouca versatilidade. Então, minha empresa ela precisava de um treinamento em relação a isso e ela não teve. Então, hoje os meus funcionários eles apresentam pouca versatilidade. E isso vai ser um indicador a posteriori, ok? Porque ele vai servir, uma necessidade passada, vai servir de base para que eu elabore treinamentos posteriormente, ok? Por isso, a posteriori. E outro exemplo que eu coloquei foi mau atendimento ao cliente. Então, eu precisaria, assim, quando eu formei minha equipe, eu tenho uma empresa com uma equipe, quando eu formei minha equipe, eu deveria ter feito um treinamento que explicasse aos meus funcionários como atender bem nossos clientes. Mas esse treinamento não foi feito. O que acontece? Hoje, eu constatei que os meus clientes não estão sendo bem atendidos. Existe uma insatisfação por parte dos meus clientes. Eu vou usar isso como indicador a posteriori, ok? Porque foi uma necessidade passada de treinamento que ela não foi atendida, ok? Então vamos olhar a questão com base nessas informações que eu dei para vocês sobre indicadores de necessidade de treinamento. Vamos ver como é que a gente vai conseguir responder essa questão, certo? Então vamos lá. A questão diz: ao constatar que existe pouca versatilidade dos colaboradores no desempenho das atividades de uma equipe, o gestor de recursos humanos tem um indicador a priori da necessidade de capacitação. Então, como eu falo para vocês, vamos buscar as palavras que nos mostram se a questão ela está correta ou se a questão está errada, certo? Então, vamos lá. As palavrinhas aqui são pouca versatilidade. Então, ele constatou que a equipe tinha pouca versatilidade. Vocês lembram que nos exemplos que eu dei anteriormente sobre os indicadores, tinha esse exemplo, pouca versatilidade. E ele era um indicador a priori ou a posteriori? Ele é um indicador a posteriori. E aí que está o erro da questão. Porque ele colocou que o indicador é a priori. Gente, como eu falei para vocês, o indicador, ele é a priori quando a necessidade é futura. Você não existe a necessidade hoje na sua empresa. Você vai treinar para uma necessidade futura. Nesse caso, já foi constatado dentro da organização que a equipe ela tem pouca versatilidade, ou seja, existiu uma necessidade de treinamento anteriormente que não foi satisfeita e está gerando problemas hoje. Então, você vai usar isso como um indicador a posteriori. Daí o erro da questão, por ele afirmar que o indicador é a priori, ok? Então, pessoal, essa é a nossa questão de hoje. E se vocês quiserem mais conteúdo, vocês podem acessar o nosso site, adminconcursos.com. Não se esqueçam de dar joinha no nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado de que tem um vídeo e você vai estar sempre acompanhando as nossas questões comentadas, ok? Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma questão que vocês gostariam de tê-la comentada, vocês podem deixar também um comentário que sempre eu vou tentar verificar os comentários e tentar responder, ok? Então, até a próxima questão. Eu espero que tenham gostado e bons estudos!